Meus amigos, bom dia. Meu nome é Túlio. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para trazer para vocês essa live. Dessa vez nós vamos falar sobre a vida no mundo espiritual, que eu tenho certeza que é um tema muito intrigante e que passa pela mente de todo mundo aí, né? Então, o objetivo dessa live, como o nome já diz, é estudarmos aqui um pouquinho, com base na doutrina dos espíritos, como é a vida no mundo espiritual, né? Todos nós sabemos que não iremos viver aqui para sempre, né? Então, o que nos espera lá, né? Então, vamos começar, né? E lembrando para vocês que, se gostarem, deixem lá os seus likes para que o nosso canal aqui ganhe audiência, né? Então, tá aqui, vamos começar a nossa apresentação. Vocês vão observar que eu me baseei aqui para falar para vocês na literatura espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também a obra de André Luiz, em particular 2 livros, Nosso Lar e Obreiros da Vida Eterna, e também um livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis, que foi um filósofo espiritualista francês também. Tá tudo isso aí no final na bibliografia, né? Então, as perguntas que a gente faz aqui, que vamos tratar de responder durante esse nosso bate-papo aqui, são essas aí. Como é que é a vida no mundo espiritual? Estaremos situados no mesmo planeta depois da morte, ou em algum lugar etéreo, indefinido, que ninguém sabe direito o que é? Todos os espíritos, quando morrem, desencarnam, ocupam o mesmo lugar no espaço? Ou vão para lugares diferentes? Haveria o céu, o inferno, o purgatório das descrições religiosas tradicionais? Nós, quando desencarnarmos, vamos ser julgados por algum tribunal, por Deus ou por alguma entidade celestial, vai nos julgar os atos da nossa vida pregressa, né? Teremos alguma preferência, depois de desencarnarmos, por termos adotado essa ou aquela religião no mundo, né? E será que todas as desencarnações ocorrem em idênticas circunstâncias ou cada caso é um caso, né? Então, essas são algumas das perguntas, né? São inúmeras perguntas. A gente, claro, não tem a pretensão de esgotar o tema, porque tem toda a estrutura da doutrina espírita aí por trás, que pode nos ajudar com muito mais profundidade, né? Lembrando que, além do Livro dos Espíritos, muitas dessas questões estão também no livro A Gênese, do próprio Allan Kardec, e também no livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec também. Então vamos lá. Para começar, tem uma pergunta do número 100 no Livro dos Espíritos, que se chama a escala espírita, para a gente entender um pouquinho como se subdividem os espíritos lá no mundo espiritual, né? Então, são divididos em 3 grupos, né? Espíritos puros, que são aqueles que atingiram a perfeição máxima, né? Não tem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Os bons espíritos, né? Predomina ainda no espírito um pouco de matéria, mas o espírito já começa a ganhar mais ascensão do que a matéria, né? Tem desejo pelo bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm mais ciência, outros mais sabedoria e outros mais bondade, entendendo aqui bondade por elevação moral, né? E os espíritos imperfeitos, que infelizmente ainda somos, me incluo aqui, a maioria, né? São caracterizados ainda pela ignorância, pelo desejo do mal, e as paixões mas ainda retardam o progresso. Tem aqueles que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, né? Então, como o mundo ainda é um planeta de expiação e provas, a maioria, com algumas raras exceções, estão incluídas nesse terceiro grupo aqui. Lembrando que isso aqui não é uma classificação absoluta,
Em cada uma desses grupos aqui existem subgrupos que eu não trouxe aqui, porque senão alongaria demais. Mas se vocês recorrerem a essa pergunta número 100, lá do Livro dos Espíritos, tem todas as subdivisões para a gente entender que tem uma graduação quase que infinita, né? É como, né, quando a gente estuda história e separa, né, Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna, Renascentismo, né? Tem uma data lá que divide um período, uma era dessas, mas não é uma coisa absoluta, né? Aquilo foi uma gradação. Aqui também tem uma gradação, como se fosse um arco-íris aqui, de virtudes e defeitos, né? Só para detalhar um pouquinho mais, né? Não pretendo me alongar demais, mas para entender bem assim alguns aspectos que são importantes para a gente entender a nossa posição depois da morte, né? Os espíritos puros já percorreram todos os graus da escala evolutiva, já se despojaram de todas as impurezas da matéria, já alcançaram a soma máxima da perfeição que é possível uma criatura. Então eles não têm mais que sofrer provas nem expiações, portanto não reencarnam mais em corpos materiais como o nosso, né? Realizam a vida eterna em níveis espirituais muito elevados, né? Tem inalterável felicidade, né? Por aqui, se a gente já vê como seria bom, né, ter isso, né? Porque já não se acham mais submetidos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida, né? Agora, não é que lá eles estão numa beatitude completa, sem fazer nada e ociosos, não. Eles são os mensageiros e ministros de Deus, executam as ordens de Deus e dos espíritos mais elevados ainda, né? Os Cristos, né? Ou Cristo, e para comandar os espíritos que lhes são inferiores, né? Então auxiliam na obra em coisas grandiosas, no controle do planeta, né? Da humanidade, né? E trabalham em missões assim de caráter muito elevado, né? Assim, na nossa linguagem coloquial, são conhecidos também como anjos ou arcanjos, né, ou serafins, nessa nossa linguagem coloquial, mas são espíritos puros, tá? Já os bons espíritos, né, que também na linguagem coloquial seriam nossos espíritos guardiães, os bons espíritos, né, que cuidam de uma família, de uma existente, de um grupo familiar, né, e tem uma responsabilidade muitas vezes maior, mas ainda são sujeitos à matéria, né? Eles, os mais adiantados, reúnem qualidades morais, né? Não estão totalmente desmaterializados, como eu já disse, conservam mais ou menos assim a categoria que ocupam, né? Os traços da existência corporal quando desencarnam, assim como a linguagem, os hábitos e tal, né? Compreendem claramente a grandiosidade de Deus e do infinito e já gozam a felicidade dos bons, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem, né? O amor é o que lhes une a fonte de inefável ventura, que já não são mais perturbados nem pela inveja, nem pelo remorso, nem nenhuma dessas paixões humanas que constitui a característica dos espíritos imperfeitos, né? Mas eles ainda têm que passar por provas até que atinjam a condição de espíritos puros, né? Portanto, ainda reencarnam. Mas normalmente reencarnam em missões e tudo mais, mas passam por provas para se melhorarem até atingir a perfeição. E finalmente, né? Tem os espíritos imperfeitos, onde predomina a matéria sobre o espírito, tem uma certa propensão para o mal ou para a ignorância, o orgulho, o egoísmo e as paixões comuns da humanidade ainda estão presentes, né? Tem uma intuição de Deus, mas não compreendem perfeitamente, né? E nem todos são essencialmente maus também, né? Nós temos que entender isso, né?
Há alguns onde tem mais leviandade, reflexão, malícia do que verdadeiramente maldade, né? Uns não fazem o bem nem fazem o mal, mas também não fazer o bem não os ajuda, né? Outro aspecto é que alguns, claro, é uma escala muito grande, né, já se comprazem em fazer o mal, né, praticar crimes, e aí a gente vê isso todo dia, né, e até se rejubilam quando aparece uma oportunidade de praticar o mal, né. A inteligência pode estar aliada neles tanto para o bem quanto para o mal, né, mas muitas vezes está para o mal também. E o desenvolvimento intelectual é elevado muitas vezes, né? Mas os seus objetivos morais e sentimentais nem sempre são os mais elevados possíveis, né? E tem restritos conhecimentos das coisas do mundo espiritual, e poucos sabem e se confundem com as ideias e preconceitos da vida corpórea, né? Então tentou, como eu já disse, toda uma graduação aí que vai quase ao infinito, né? Se a gente quisesse subdividir um planeta como o nosso, que tem 6,5 bilhões de pessoas encarnadas, né? Então, indo um pouquinho mais adiante, né? Para a gente ir entendendo isso, o que acontece na vida espiritual, Allan Kardec perguntou claramente, assim, diretamente aos espíritos superiores, né, o que acontece, né, com a alma no instante da morte, né? A resposta é muito simples: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, onde eles se apartaram momentaneamente. Então ele saiu de lá do mundo dos espíritos, reencarnou. Quando acontece o fenômeno da morte, volta para o mundo dos espíritos, né? Aí ele pergunta ainda assim, nessa sequência, né? Pergunta 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Eles respondem: sim, jamais a perde, veja bem. Que seria ela se não a conservasse? Quer dizer, nós nos perderíamos num universo cósmico de consciências coletivas, coisa que não existe, né? Só em algumas filosofias aí que pensam isso, né? Ele continua insistindo, o Allan Kardec: como constata a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? É uma pergunta plausível, né? Daí a resposta: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação. O que é isso? É o perispírito, é um corpo semimaterial. Então, eu, Túlio, quando desencarnar, não é que eu vou sair voando por aí ou vou para alguma região infernal. Não, eu vou ser eu vou olhar, vou ter um corpo, tanto que a maioria das pessoas, né, infelizmente, quando desencarnam, muitas nem percebem que desencarnaram, né? Principalmente os espíritos chamados imperfeitos, porque é tão presente a sensação do corpo semimaterial, do perispírito, que elas não percebem que desencarnaram. A alma nada leva consigo desse mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez na vida. Ou seja, quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade de que deixa na Terra, né? Então, a gente vai ter uma lembrança depois da morte daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos, de bom ou de mal. Não tem milagre, né? Nós seremos nós mesmos. Essa é a principal mensagem desse vídeo aqui, mas vocês vão ver mais à frente com mais profundidade, né? O Leon Denis, como eu disse, tem uma obra magnífica, chama-se Depois da Morte, a existência da reencarnação. Lá no capítulo 33, eu peguei alguns aspectos dele lá, só para trazer aqui para vocês. Ele diz o seguinte: os espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, permanecem como que ligados à terra sobre a qual viveram, vagando em sua atmosfera e misturando-se com os humanos. Então aqui tem uma primeira informação importante. Então os espíritos inferiores nem sempre vão para uma colônia espiritual próxima da Terra, que eu vou falar mais adiante. Permanecem aqui entre nós,
ligados a nós, ou na casa, ou na situação onde eles estavam vivendo, né? E misturam-se entre nós, entre os humanos. Por isso que o pensamento é uma coisa importante da gente vigiar, né? Ele diz também que a alegria e a elevação do espírito não resultam do ambiente onde ele esteja, mas sim do estado pessoal do próprio espírito em relação ao progresso que ele fez. Ou seja, não importa se eu desencarnei no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na China, em São Paulo, no Rio de Janeiro, o local pouco importa. O que importa é o nosso estado íntimo em relação ao progresso ou não que fizemos na atual existência, tá? Então, o que vai contar para nós no momento da desencarnação é nosso estado íntimo, aquilo que nós fizemos da existência terrestre, né? A condição dos espíritos na vida além túmulo, sua alegria e sua felicidade, como eu disse agora anteriormente, Leonini está confirmando, né? Dependem da faculdade de sentir e compreender, a qual é proporcionada ao seu grau de adiantamento. Então, de novo, não tem milagre, né, gente? Se meu nível de adiantamento é inferior, eu me comprazo com crime, com vícios e de toda espécie, eu vou desencarnar e vou continuar ligado nesse ambiente. Já se eu pratico bem, procuro me melhorar, me esforço, eu vou me sintonizar com espíritos dessa mesma natureza, né? Assim é. Continua o Leon Denis no mesmo livro dizendo algumas coisas importantíssimas aqui, ó. Assim, a posição do espírito é determinada pela sua composição fluídica, aquele corpo espiritual que eu falei, que é obra sua, consequência do seu passado e de suas ações. Do mesmo modo como o perispírito estabelece a posição da alma, constitui também para ela sua recompensa e seu castigo, ou, né, o seu castigo. Enquanto a alma purificada percorre o imenso espaço radioso, desce à vontade sobre os mundos e não encontra limites ao seu desejo, o espírito impuro não pode afastar-se da atmosfera terrestre. Então, vejam que esse conceito já ficou claro para nós aqui agora, né? Entre os estágios extremos, numerosos graus intermediários permitem aos espíritos afins, né, se reagruparem e formarem verdadeiras sociedades celestes. Então são colônias espirituais, cidades espirituais que existem em torno da Terra, e a comunhão das ideias e dos espíritos e a identidade das inclinações, dos pensamentos e das aspirações aproximam e unem almas formando grandes famílias. Então, nós temos famílias espirituais que não necessariamente são as nossas famílias consanguíneas, pode ser parte das nossas famílias ou não, mas que estão em constante contato, encarnação após encarnação, e que assumem formas distintas. Eu posso ter um filho, mãe, pai, na outra encarnação eu fui filho, eventualmente, do meu atual pai nessa encarnação. E também se juntam a esses grupos familiares espíritos que têm que ter algum ajuste conosco, né? Então, uma coisa é a família consanguínea, outra coisa é a família espiritual, né? Nós fizemos uma live recentemente, está lá no site da Casa Transitória Fabiana de Cristo, falando sobre isso, a família espiritual e a família material. Dá uma olhadinha lá que vai ser legal assistir. Bom, no livro Nosso Lar, do André Luiz, que eu tangenciei, pincelei algumas ideias aqui para vocês, eu vou trazer aqui para vocês algumas ideias que vão tratar de desmistificar um pouco a questão da vida no mundo espiritual. Porque nós, em função das religiões tradicionalistas, temos uma ideia um pouco fantasiosa ainda do que é a vida no mundo espiritual. Então, lá no prefácio, André Luiz fala o seguinte: a vida não cessa, está errado o na, está faltando um não. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples.
seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um século é um dia, um serviço é uma experiência, um triunfo é uma aquisição e uma morte é um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços e quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda? É a pergunta que nos deixa aqui o nosso André Luiz em relação a essas questões aí, né? Então, lá no livro Nosso Lar, no capítulo número 3, quando André Luiz foi socorrido e chegou nessa cidade espiritual chamada Nosso Lar, que aliás tem um filme, que eu acho que muitos já devem ter visto aí, perguntou em que mundo que ele estava. Nossa, eu estou vendo uma luz de uma estrela similar a de um sol muito brilhante me iluminando, eu estou em outro planeta, estou em outro lugar. E aí a pessoa que o recebeu lá, o amigo dele espiritual, disse: não, nós estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Então, uma esfera espiritual vizinha da Terra. E o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, a nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Então ele ainda diz assim: nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação, de Deus, né? Então, só para dar uma ideia assim para vocês, né, gente, para a gente poder começar a se situar até fisicamente, o nosso lar, que tem uma foto que nos acompanha durante toda a live, né, é uma cidade espiritual de milhares de habitantes, que está localizado mais ou menos na latitude do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e numa altura aproximada de 50 quilômetros, né? Então, se a gente lembrar que os aviões de carreira viajam numa altitude de 10 quilômetros, mais ou menos 11 mil metros ou 30 mil pés, nós vamos entender que essa cidade espiritual está situada quase lá na estratosfera, tá? Então ela recebe a luz do Sol mais diretamente, não tem nuvens atrapalhando, porque a altitude dela está bem elevada. Mas é uma cidade, gente, é uma cidade, é uma colônia espiritual, com prédios, com edifícios. Nós vamos ver isso daqui para frente, né? Indo um pouco pela questão da nossa situação moral, quando a gente desencarna, né? O André Luiz, quando desencarnou, foi informado, né, para surpresa dele, que ele havia desencarnado como um suicida inconsciente. Ele ficou muito perturbado com isso, né? Então ele comenta lá depois, né, que ele meditou nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas, né? E que na vida humana ele conseguia ajustar numerosas máscaras no rosto, adaptando-as conforme a situação, né? Nós fazemos isso todo dia, né? Deparava-se-me, porém, agora com outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. É aquela pergunta que está lá no início, né? Como seremos julgados, né? Contudo, olhem bem, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada e longe das vistas paternas. Então, gente, não haverá tribunal nenhum nos julgando, né? O que haverá é a nossa própria consciência nos reclamando do tempo perdido e das oportunidades desperdiçadas da atual presente existência, né? Tem uma pergunta que eu não me lembro o número, né? Mas o Kardec pergunta para os espíritos onde está escrita a lei de Deus, né? Como se tivesse que vir de um mandamento, como foram os 10 mandamentos lá para Moisés, né? E o Espírito da Verdade responde: está gravado na sua consciência. Então todos nós, quando fomos criados,
temos na nossa consciência a lei de Deus. Ela está mais ou menos eclipsada em função da nossa percepção mais ou menos elevada, né? Então tudo isso aí vocês podem ver em mais detalhes no capítulo número 4 do livro Nosso Lar. Ajudando ali o André Luiz nessa adaptação ao Nosso Lar, né? Então imaginemos que sejamos nós, né? O André Luiz ali chegando nessa cidade espiritual, né? Depois de ter passado por 8 anos no umbral. Nós vamos falar disso mais na frente, né? Porque ele ao final não tinha uma vida interior verdadeiramente limpa, cristã, né? Se moldava, né? Se adaptava na sociedade, né? Era um médico e tal, mas na verdade não tinha uma vida, frequentava os cultos religiosos dele, etc., mas não cultuava, né, os ideais cristãos no dia a dia da vida dele, né? Então o Lísias explica para ele o seguinte, né, falando sobre a cidade onde ele estava localizado, né, porque o André Luiz estava atônito ainda em que lugar onde ele se encontrava, né? Então ele falou assim: nosso lar não é uma estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos o trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então vejam só duas coisas importantes nessa pequena frase aqui. Primeiro, nosso lar é uma cidade intermediária. Existe certamente cidades que são inferiores ou colônias inferiores, e também colônias superiores, onde habitam aqueles espíritos que nós vimos antes, que são os espíritos perfeitos, né? E então o que é o nosso lar? É uma cidade que recebe desencarnados vindo da Terra ou vindo do umbral para se readaptarem, né? E eventualmente partirem para uma nova reencarnação depois de algum tempo de aprendizado lá no mundo espiritual, né? Então o Lísias continua dizendo: olha, recordemos o ensino de Jesus. Muitos chamados, mas poucos os escolhidos. As religiões do planeta, ele diz, né, convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus, pode alegar ignorância nesse particular. Incontáveis é o número dos chamados, mas onde os que atendem ao chamado? Então é aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Deus está presente com as leis divinas na nossa consciência. E se nós frequentamos essa ou aquela religião, já sabemos o que Deus espera de nós, né? Nós não podemos alegar ignorância nesse caso, né? Então ele diz o seguinte, continuando Lísias, né? Com raras exceções, a massa humana, está falando de muita gente, né? Prefere ascender a outro gênero de convites. Gasta-se possibilidades nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um, eliminando-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne, da terra, em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos da crosta planetária, constituído de loucos, doentes e ignorantes. Então, gente, se vocês lerem essa frase com atenção, vão entender o motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Esse é o principal motivo que eu estou fazendo esse vídeo, é para que nós não nos encaixemos nessa categoria que acabou de falar o Lísias aqui, né? Que desencarnemos em condições ruins, né? Dolorosas, né? Ou até de insanidade mental, né? Ou ignorantes da nossa condição. Esse é o motivo que nós estamos aqui falando para vocês, né? Então vamos à frente. Então ele continua dizendo assim no capítulo 5, que chama Recebendo Assistência, né? O Lísias falando ao André Luiz, que ainda estava lá atônito com a atual condição dele, né? Acreditaria, porventura,
né? Você, André Luiz, você, Túlio, né? Que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Né? Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados do amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de moldar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos, né? E outra coisa é que nós temos que afastar da nossa ilusão também fantasiosa ou infantil, como fala o André Luiz ou o Emmanuel, né? É que lá no mundo espiritual tem trabalho. Ele fala aqui, ó, somos compelidos aqui, né, no nosso lar, a trabalho áspero, a serviços pesados. Eles trabalham diuturnamente, tem momentos de descanso, mas tem momentos de trabalho. Para vocês terem uma ideia, só na governadoria do nosso lar trabalham 3.000 espíritos, cuidando dos serviços todos que existem na colônia, que contam por milhares, dezenas ou centenas de milhares de espíritos que a habitam, tá bom? Então não esperem descanso no mundo espiritual. O que nos espera lá é trabalho, tá? A paisagem. Então, aqui também outra coisa mística que nós temos, né? Nós estamos achando que vamos desencarnar, vai chegar lá, tem um monte de nuvenzinha, um monte de espírito flutuando assim, em vapores, né? Como se tudo fosse névoa, né? Nada disso, tá certo? Então, olha bem, no capítulo 7, o André Luiz estava debruçado sobre uma janela, olhando a paisagem que estava no lugar onde ele estava. Ele estava no Ministério do Auxílio sendo tratado, né? Quase tudo cópia melhorada da Terra, cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos ele defrontava. Desenhavam-se montanhas, coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos, né, que a gente vê ali na foto, né, alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, né, exibindo formas diversas. Nenhum deles sem flores à entrada, então todo florido, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, né, de folhagem, né, onde rosas, gente, diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variedades. Então olha, é uma paisagem maravilhosa, cheia de verde, de árvores, de pomares, de frutos, né? E olhem bem que vem agora. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares de quando em quando, pousando agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumos ao céu. Então, aves de plumagem de várias cores estavam voando por ali, né? Aves, né? E mais surpreendido, ele identificou animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Que são animais domésticos, né, gente? Animais domésticos, cães, gatos, animais domésticos, pássaros, né? Que estavam convivendo ali com todos eles, né? Então não tem nada de assombroso nisso, né? Uma cidade como uma cidade terrestre, né? Aliás, as coisas que nós temos aqui, na 99% das vezes, são as boas, né? São cópias do mundo espiritual, né? Então ele diz assim, nesse mesmo capítulo aí, né? A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre.
Então, é a mesma coisa que aqui, né, gente? Se eu estou aqui numa cidade do interior, eu tenho uma paisagem, né, de verde, de montanhas, de rios e tudo mais. Se eu vou para uma capital, eu vou ter prédios, arranha-céus. Se eu mudo de país, se eu vou para o Oriente, né, para a África, eu vou ver desertos. Se eu for lá para a China, para o Sudeste Asiático, né, para o Vietnã, eu vou ver uma paisagem completamente diferente da nossa aqui. No plano espiritual é a mesma coisa, nós vamos ter paisagens diferentes. Inclusive, eu não falei, mas nós sabemos, outros mundos que são moradas celestes de espíritos muito mais adiantados que os nossos também fazem parte, né? Não é à toa que Jesus nos disse lá atrás, há 2000 anos atrás, a célebre frase, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então ele diz assim: almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Hierarquia justa, tá certo? Bom, indo um pouquinho para frente, né? André Luiz se surpreendeu com a organização dos serviços lá no nosso lar, né? Então ele reparou o seguinte, né? E aí era o Lísias ainda falando com ele, né? Tudo o que vemos, edifícios, casas, residências, representa instituições, portanto, departamentos, né, organizados, e abrigos, casas, né, adequados à tarefa da nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nessa zona atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, que são recebidas daqui da terra, né? Preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho, ou aqueles que choram na terra, e estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então é uma colônia de trabalho, gente, de trabalho intensivo, tudo isso que nós falamos aqui. Agora, tem trabalhadores, tem obreiros, tem pessoas com tarefas mais simples como de enfermagem, de médicos, de assistentes, e tem também ministros e governadores que coordenam toda essa atividade como uma colmeia humana, né, gerindo todo o trabalho que ali é feito, né? Aí o André Luiz continuava surpreendido com tanta informação assim, perguntou: mas existirão outras colônias, né, ou cidades espirituais idênticas ao nosso lar? Ele falou assim, ó, de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Então, não é que ele quis dizer que não existem muitas cidades espirituais, mas cada uma dedicada em função do grau evolutivo, né, e daqueles moradores que ali estão, né? Então, uma questão até histórica, né, para ninguém pensar que nosso lar sempre existiu. Não, ele foi fundado por portugueses, né, desencarnados no Brasil no século XVI, e a fundação e a construção do nosso lar foi exaustiva, exigiu trabalho, exigiu luta, né, para erguer a colônia espiritual. Vocês podem encontrar mais detalhes disso no capítulo 8 lá do nosso lar, né? Também as divisões hierárquicas lá no nosso lar, que já existia, né, foi baseado em visitas que os missionários da época fizeram a uma colônia espiritual próxima do nosso lar, conhecida como Alvorada Nova, né? Então eles mais ou menos adaptaram lá a estrutura hierárquica e a ordem e a disciplina que havia em Alvorada Nova para o nosso lar, simplesmente trocando o nome de departamento para ministério, né?
E nas regiões mais próximas da Terra, especificamente nas regiões umbralinas, nós temos a casa transitória de Fabiano, que ela chama transitória, e vocês têm que ler esse livro, Obreiros da Vida Eterna, porque ela de tempo em tempo muda de lugar, indo se adaptando de lugar em lugar, não é fixa como o nosso lar, numa posição, porque ela vai buscando regiões de sofrimento para poder atender aqueles espíritos que são atendidos lá, né? A leitura dessa obra, gente, é maravilhosa. Eu recomendo a leitura para que vocês tenham bastante detalhes do que acontece lá, tá? Bom, o André Luiz visitou um local lá no nosso lar chamado Bosque das Águas, né? Eu trouxe 2 aspectos aqui para vocês, apenas para que vocês tenham ideia, né? Quando eles foram visitar esse Bosque das Águas, eles pararam num canto de uma praça, imagine isso, uma praça, e apareceu um ônibus, só que era um ônibus voador. Tá? Ele descreve aqui, olha, surgiu um grande carro, suspenso no solo, a altura de 5 metros, então ele estava a 5 metros do solo, cheio de passageiros, e ele desceu até nós, como se fosse um elevador, então, para que eles pudessem subir. Ele examinou com bastante atenção, não era nenhuma coisa parecida com a Terra. Lembrando que esse livro, Nosso Lar, foi escrito em 1946, né? Mas mesmo hoje, em 2021, nós ainda não temos nenhum carro que voa, né? Temos vários assim experimentos, mas nenhum que voa, né? Já temos drones, mas ainda não levam pessoas, né? Como era esse carro? Era constituído de material flexível, tinha enorme comprimento e parecia ligado a fios invisíveis, em função de antenas que ele observou no teto do aparelho, né? E ele se deslocava em velocidade muito alta, porque em menos de 40 minutos ele transcorreu um tempo enorme que mal dava para ver a paisagem que passava. E parava de 3 em 3 quilômetros, né? Então a gente calcula aí mais ou menos que eles andaram perto de uns 200 quilômetros aí para chegar nesse Bosque das Águas lá. Chegando lá nesse Bosque das Águas, o que eles encontraram? Encontraram um lugar maravilhoso. Então está descrito lá no capítulo 10 que esse Bosque das Águas é um lugar com floração maravilhosa. Embalsamava o vento fresco, inebriante perfume. Então eles podiam sentir perfume, tudo em prodígio de cores e luzes maravilhosas também. Entre as margens bordadas de grama, toda esmaltada de azulinhas, flores azuis, existia um rio de enormes proporções. Então o rio rolava tranquilo, mas tão cristalina que parecia tonalizada a água que refletia o azul celeste, né? E estradas largas cortavam a verdura da paisagem, né? Então o que é esse rio? Esse rio é o rio que abastece de água os habitantes do nosso lar, né? E ele observou isso lá, que plantadas a espaços regulares, árvores frondosas, imaginem, ofereciam sombra amiga, a maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos caprichosos formados convidavam ao descanso. Então você podia sentar num banco embaixo de uma árvore frondosa e ficar admirando a natureza, olhando aquele rio maravilhoso passando, né? Também vocês têm que ler, porque lá descreve como é que é feito, a água é fluidificada por um departamento lá chamado União Divina, um ministério, na verdade, que fluidifica essa água para ser utilizada por todos os habitantes do nosso lar, né? Vale a pena a gente ler isso aí em detalhes, né? Mas como nós falamos do umbral, vamos saber o que é esse umbral, né? Então o que é o umbral, né, gente? Está lá no capítulo 12 do nosso lar. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma viagem rápida aqui com vocês no nosso lar, simplesmente para que vocês percam essa ideia fantasiosa da morte, né? E o que vai nos encontrar lá, né? Então, onde começa o umbral, né? A primeira palavra, o que é umbral, né, gente? Umbral, se você olhar no dicionário lá, umbral é
uma porta, tá? Umbral nada mais é a palavra do que porta. Mas é que ganhou aqui no livro Nosso Lar a acepção de uma região, porque é como se fosse uma passagem de uma região a outra. Que região é essa? O umbral começa na crosta terrestre, então começa aqui, onde nós já estamos. É zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar a porta, de novo a porta, né? Mas a porta dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Todas as multidões de desequilibrados permanecem nessas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Tá? Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais numerosa, que eu não vou falar dela aqui, porque eu não quero instigar medo em ninguém, não é esse nosso objetivo, né? Mas também não são bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, o que é isso, né, gente? É uma região de transição entre a Terra e colônias mais elevadas, onde habitam espíritos que não se prepararam convenientemente para estarem nas colônias mais elevadas. Então permanecem ali, não porque Deus criou esses lugares, Deus não criou nada disso. Essas regiões são criadas pelo pensamento de milhares de espíritos que estão aí nessa região, como também a nossa vida aqui na Terra é envolta pelos nossos próprios pensamentos, bons ou maus, que nós cultivamos na nossa vida, né? Então aí fica a leitura, né? É um capítulo inteiro que eu recomendo ler, mas não pensem que isso é um purgatório criado por Deus. Não é. É uma região que, se todos os espíritos, para ficar bem claro, tá? Se decidissem pelo caminho do bem, essa região não existiria. Entende? Indo já para o final da nossa live aqui, do nosso bate-papo, né? Tem lá no prefácio do Emmanuel, do livro, tem no prefácio do Nosso Lar, do André Luiz, uma citação do Emmanuel, que ele fala o seguinte, tá? André Luiz vem contar que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocarmos face a face com a nossa própria consciência. Olha bem, a maior surpresa da nossa morte carnal é de nos colocarmos face a face com a nossa própria consciência. Aonde? Na nossa consciência edificamos o céu ou estacionamos no purgatório mental ou nos precipitamos no abismo infernal da nossa própria consciência. E vem lembrar André Luiz, né? O Emmanuel está falando do André Luiz, que a Terra é o quê? Uma oficina sagrada, é uma escola que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Então, a Terra é uma escola, gente, uma escola de aprendizado sublime, que nós estamos aqui como alunos aprendendo, entendeu? E o que nós vamos encontrar quando nós desencarnarmos? Com nós mesmos, com a nossa consciência, tá? E o próprio André Luiz faz um chamado assim para nós, com o qual nós encerramos aqui a nossa breve live, dizendo: ó amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então, é a experiência de um irmão nosso, de um amigo nosso, o André Luiz, que passou, né, por grandes dificuldades, vivenciou 7, 8 anos no umbral,
para depois ser recolhido no momento em que ele elevou o pensamento para Deus até essa colônia espiritual, o nosso lar. Então, que nós saibamos aproveitar, gente, a coisa mais preciosa que tem aqui na vida hoje, que é o nosso tempo, e fazer da nossa vida o melhor que nós possamos fazer. Tá bom, gente? Bom, fica aí para nossas reflexões. Como eu disse, aqui está a bibliografia, se alguém quiser se aprofundar, que nós utilizamos nessa live aqui. Peço que Deus abençoe vocês, que Jesus nos abençoe, que vocês possam refletir, nós todos, eu também, né? Refletir, e que Jesus nos ampare, nos dando força e coragem para prosseguirmos com as nossas existências. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.